Viu? Oi, Claudião. Oi, Claudião. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Vamos dar início, então, à oitava semana jurídica da OAB Campinas. O pessoal está ingressando aí na plataforma virtual. Temos a honra, a alegria hoje de fazer a abertura da oitava semana jurídica da OAB Campinas, que hoje conta com a presença ilustre do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, a quem desde já agradeço pela presença ilustre, pela condução segura, firme e responsável da nossa seccional. Também aqui junto conosco a diretoria da OAB Campinas, Luciana Freitas, Paulo Braga, Ivan Castrezzi, Cláudio Vieira. Também aqui conosco os conselheiros seccionais Fábio Gingler de Oliveira, Stella Serafini, representando aqui todo o nosso conselho seccional. Também agradecer aos nossos funcionários da OAB São Paulo, funcionários da OAB Campinas, que são fundamentais para que os nossos trabalhos possam acontecer. Sem mais delongas, eu acho que a Silvia Melges também está aqui conosco, então também cumprimentar a querida Silvia Melges, nossa conselheira. Sem mais delongas, vou pedir, passar a palavra ao nosso presidente Caio, a nossa maior autoridade hoje aqui no evento, na abertura desta oitava semana jurídica, para que ele possa proceder à abertura oficial da Semana Jurídica e transmitir uma mensagem a todas e todos aqui da nossa subseção de Campinas. Boa noite a todas e todos. Quero, primeiramente, destacar, querido amigo Daniel Blixten, presidente da nossa querida subseção de Campinas, que sempre é uma alegria renovada podermos estar junto a esta subseção importante de todo o estado de São Paulo, com a nossa qualificada e abnegada advocacia, que todos os dias defende os direitos de cidadania. E desta feita, em uma ocasião especial, que agrega encaminhamentos importantes. Hoje é o dia 16 de agosto, onde se comemora o Dia Municipal das Prerrogativas, mercê da compreensão deste importante município do estado de São Paulo, de fazer este reconhecimento fundamental, pois, afinal de contas, prerrogativas não são direitos propriamente do advogado, mas são instrumentos dos quais nós somos mero depositários para podermos defender os direitos de cidadania. Cidadão, que é a única razão de ser de todos nós, de todas as autoridades da advocacia, pois ele precisa defender os seus direitos e a materialização disto se dá pelas mãos hábeis da advocacia. E nesta ocasião, além de estarmos a comemorar o Dia Municipal das Prerrogativas no âmbito do município de Campinas, também é o dia em que fazemos juntos, mercê da honra que me foi concedida pelo presidente Daniel Blixten, de proceder à abertura da oitava semana jurídica da nossa subseção de Campinas, ocasião em que estamos a receber o Dr. Rogério Sanches Cunha,
que se incumbirá de falar sobre esse tema tão importante e que ainda preocupa toda a sociedade, que é a questão envolvendo a violência doméstica, a violência psicológica, e todas as formas de violência contra as mulheres. Por isso, receba também, doutor Rogério, os cumprimentos da nossa instituição e o agradecimento pela presença do amigo que integra esta importante instituição, patrimônio da sociedade e baliza também de sustentação do Estado Democrático de Direito, que é o Ministério Público do Estado de São Paulo. E quero, Daniel, também com a sua licença, fazer um reconhecimento público do trabalho de absoluta qualidade, do exercício de cidadania vigilante, da demonstração de exemplos fundamentais que os nossos gestores de ordem têm feito em todo o estado de São Paulo. A nossa instituição é a instituição mais respeitada da sociedade civil, e o é porque sempre sobre nós se deposita a defesa das bandeiras mais importantes de toda a democracia e de toda a sociedade. Não somos nós que estamos a dizer que o sistema ordem é o mais respeitado, mas sim as demais agremiações profissionais, os demais órgãos, os integrantes dos poderes constituídos, que constantemente estão a realizar pesquisas de satisfação para a verificação da fé e da credibilidade que a sociedade depositam neles. E não foi diferente em manifestação e em pesquisa impulsionada pela Associação Paulista dos Magistrados, onde novamente o sistema ordem foi apontado como o sistema em que a sociedade civil mais deposita fé e crença. Por isso, quero homenagear a todos os nossos gestores de ordem, nas figuras dos nossos diretores da subseção e dos nossos conselheiros seccionais, cumprimentando novamente o presidente Daniel Blixten, a nossa vice-presidente Luciana Freitas, secretário-geral, este amigo Paulo Braga, o querido Cláudio Vieira, nosso secretário adjunto, o sempre diligente e qualificado tesoureiro Ivan Castrese. Como também quero cumprimentar esses nossos conselheiros seccionais que sempre estão a levar as vozes de toda a advocacia do Estado à nossa seccional e à Caixa de Assistência. Cumprimento a querida professora Melges, também cumprimento a conselheira Estela Serafini e o querido conselheiro Fábio Gil. Em nome destes gestores, quero agradecer todo o exemplo de exercício de cidadania vigilante que os amigos estão a nos dar. Vivemos um momento difícil, que é o momento da pandemia, e o sistema ordem tem dado uma exemplificação importante. Sempre estarmos ao lado da ciência e defendermos a vacinação ampla, universal e gratuita, não confrontarmos as regras das autoridades sanitárias, mas de estarmos ao lado das instituições que precisam atender o cidadão e que, por consequência, precisam continuar a sua caminhada. Este mês de agosto, onde nós renovamos os nossos compromissos, comemoramos as ações e as conquistas da advocacia, que também seja um mês de reflexão e de ação, para que todos juntos possamos, em alto e bom som, destacar a todos que a advocacia requer passagem e exige respeito. Requeremos passagem porque não haverá nenhuma barreira que nos impedirá de cumprir o nosso dever de servirmos ao cidadão. E exigimos respeito porque nós representamos a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. Por isso, querido Daniel Blixten, nosso comandante, gestor de ordem, que está à frente da nossa subseção de Campinas, que preside também
a nossa OAB Prévio, o órgão presidenciário do nosso sistema, tenho absoluta certeza que teremos uma grande oportunidade de compartilhamento do conhecimento, com a gentileza que o doutor Rogério nos fará de proceder à abertura desta Semana Jurídica, um tema tão interessante. Um grande abraço a todos e todas, um beijo nos seus corações, fiquem sempre com Deus. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado pelas palavras, pela presença, pelo seu exemplo, pela sua forma humilde, acessível de conduzir a nossa seccional, junto com a sua diretoria, o presidente Davanzo na CAASP e toda a diretoria da CAASP. Muito obrigado por todo o exemplo e apoio que vocês têm dado a todas as subseções do Estado, sejam elas da capital, do litoral, do interior, mostrando uma visão global da OAB de São Paulo e visando atender aqui a todos os advogados e advogadas dos mais pertos aos mais distantes da capital. Vejo aqui também a presença da querida Raquel Tamassia, que é diretora da CAASP, fazendo um cumprimento especial a Raquel também, um agradecimento especial ao querido Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça, professor, amigo, e que já esteve na Casa da Advocacia, um promotor que atua respeitando o trabalho da advogada e do advogado e que sempre que pode está aqui conosco para contribuir com os seus conhecimentos na nossa Semana Jurídica, nos nossos eventos, palestras. Então, quero aqui de público também registrar o meu agradecimento ao Rogério Sanches Cunha. Essa Semana Jurídica foi organizada pela diretoria da UAB, pela Luciana, pelo Cláudio, pelo Paulo, pelo Ivan, e nada mais justo do que transmitir a palavra, então, à Luciana, que capitaneou, junto com os diretores, a coordenação dessa Semana Jurídica, para que ela também faça a sua mensagem e dê o início efetivo aos trabalhos da nossa Semana Jurídica, desde já justificando a necessidade de ausência do presidente Caio por conta de um compromisso agora às 19 horas. Então, muito obrigado mais uma vez a todas e todos pela presença. Eu passo a palavra à Luciana Freitas, nossa vice-presidente, agradecendo mais uma vez a ilustre presença do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB de São Paulo. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. É um prazer recebê-los e recebê-las para a nossa 8ª Semana Jurídica da OAB Campinas, sempre organizada e pensada, se preocupando, né, com os temas atuais, com os temas que estão sendo discutidos. Então, isso realmente faz com que, né, eu sou uma pessoa que gosta muito da capacitação e do conhecimento, e eu acho que a partir do momento que a gente tem esses encontros, nós conseguimos fomentar, né, mais ainda a nossa percepção, a nossa discussão, e eu acho que isso é sempre muito importante. Vou fazer um agradecimento, primeiramente, ao nosso presidente, ao doutor Caio, ele que no meio de toda a agenda dele conseguiu separar um tempo para vir nos prestigiar aqui, falar palavras de muito apoio, de muita preocupação com a nossa classe. Presidente Caio, é um prazer ter você como presidente da nossa seccional, e agradeço imensamente todas essas oportunidades de aprendizado com você, esse apoio que você dá para a nossa subseção, e realmente por toda essa parceria que você tem para realizar todos os projetos que você pensa para a advocacia. Muito obrigada por nos deixar participar de todas essas construções.
Agradecer à nossa diretoria aqui de Campinas. Eu brinco muitas vezes nas palestras, né, gente? Os meninos aqui da diretoria de Campinas, que são verdadeiros gigantes, que são verdadeiros companheiros de trabalho, que sempre, né, me permitem conversar e discutir de igual para igual, sem qualquer diferenciação. Então, agradecer a vocês todo esse companheirismo, toda essa gestão e esse compartilhamento aí de ideias e de projetos. Muito obrigada, Daniel, Paulo, Cláudio, Iva. É um prazer estar aqui com vocês na diretoria de Campinas. Agradecer aos nossos conselheiros, aqui representados pelo Fábio, pela Estela e pela Silvia, dizer a vocês que todo o conselho seccional nos representa, mas que nós temos um imenso orgulho da posição que vocês ocupam, das discussões de ideias que vocês fazem. Muito obrigada pela amizade, pela representatividade. É um prazer contar com vocês no conselho do nosso estado. Agradecer a Raquel Tamacia, que é a diretora da CASP mais campineira que existe, né, Raquel? Agradecer a você por toda a sua dedicação, por todos os seus projetos, tantas realizações da CASP em prol da advocacia, especialmente a assistência nesses tempos tão difíceis, né, que nós estamos passando, mas agradecer a vocês por nunca faltar esse olhar, né, da instituição para todos aqueles advogados e advogadas que precisam. Agradecer a todas as comissões temáticas, eu já percebi que tem um monte de componentes aqui, de membros, né, presidentes de comissão, membros das comissões temáticas. Agradecer a vocês, sem vocês, com certeza, nós não conseguiríamos realizar tantos eventos como realizamos, e muito embora a Semana Jurídica seja uma realização da diretoria, podem ter certeza que é um prazer, assim, fazemos de coração para que vocês possam aproveitar e ter essa chance de discussão, de encontro, ainda que nesse sistema virtual, e realmente fomentar aí e agradecer a todo o trabalho que vocês desenvolvem. Agradecer ao suporte da OAB São Paulo, Dr. Caio, a Priscila está aqui na sala de hoje, sem o apoio de vocês para a realização desses eventos, né, nas salas do Zoom, realmente nós não conseguiríamos a abrangência que nós temos conseguido, muitas vezes até recebendo ouvintes de outros estados, né, de outras cidades nós já nos acostumamos, mas de outros estados até, então realmente muito importante aí que nós não percamos essa chance de estarmos no mesmo ambiente, ainda que virtual. Agradecer às nossas meninas, a todos os nossos colaboradores, mas geralmente quem nos acompanha nesses eventos virtuais são a Carolina, a Andressa, a Beatriz e a Miriam. Agradecer a vocês, meninas, por todo o suporte, por toda a ajuda, a nós, aos palestrantes, com os links, com os certificados. Realmente, sem vocês, a realização não seria aí tão plena, né, ou tão ampla como a gente consegue ter nos dias atuais. Eu vou agradecer também ao Rogério, ao Dr. Rogério Sanches Cunha. O Rogério é um grande amigo, a gente percebe isso quando a gente faz o convite para a Semana Jurídica, liga para ele e fala assim, Rogério, eu queria que você estivesse na Semana Jurídica. Aí ele fala assim, quando? Então a gente percebe que realmente é porque ele tem uma grande amizade, né? Sempre está com a gente aqui, sempre tem uma parceria para falar de temas tão importantes, aí tão, né, necessários, infelizmente, mas necessários para que nós falemos aqui e conseguimos aí, de repente, neste caso, né, da palestra de hoje, ter aí até um contato com uma legislação nova, contornos novos aí para os tipos penais, né?
Eu acho que a gente vai passar o vídeo institucional antes, é isso, Daniel, que foi combinado? Pessoal, nós vamos passar um vídeo institucional rapidamente, depois eu volto para fazer a apresentação completa do Dr. Rogério e a gente dar início aí à nossa palestra. Obrigado. O presidente Caio precisa sair também, né? Caio, muito obrigada, viu? Fique à vontade. A OAB Campinas, em parceria com a Vida Max, administra plano de saúde da Unimed para os advogados e advogadas de Campinas e região, em condições e preços bastante vantajosas. Esse contrato é extensivo às subseções de Capivari, Indaiatuba, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna, Paulínia e Hortolândia. Podem ingressar os advogados e advogadas cadastrados nessas subseções, cônjuges, companheiros e companheiras, filhas e filhos solteiros até 34 anos incompletos. Pode-se optar por planos com coparticipação e sem coparticipação, com abrangência nacional, através de mais de 300 cooperativas Unimedes espalhadas por todo o Brasil. As carências são menores em relação às oferecidas pela Unimed para planos individuais ou familiares. Há também o aproveitamento de carências para a migração de outros planos. Entre em contato para mais informações. 19 3231 5100, WhatsApp 19 99207 0172. E-mail comercialcampinas@vidamax.com.br. Vida Max, soluções customizadas de gestão e administração de benefícios. Dr. Rogério Sanches Cunha é promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo, atualmente é assessor especial do Procurador-Chefe de Justiça do Estado, integra a equipe do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo, o CAU Criminal, é professor de Direito e Processo Penal, de Direito Penal e Processo Penal, é autor e coautor de diversas obras jurídicas pela editora Juspodium, é fundador e coordenador pedagógico do RSC Online Cursos, e vai ministrar palestras sobre a violência psicológica contra a mulher e a Lei 14.188/21. Com a palavra, Dr. Rogério. Obrigado. Quero começar saudando, porque eu sei do seu compromisso, o presidente Caio, saudar o presidente Caio e toda a diretoria, dizer ao presidente que logo que eu assumi a assessoria criminal do Procurador-Geral, nós, no primeiro evento que eu promovi no Ministério Público, foi sobre o pacote anticrime, chamamos a sua diretoria, não sei se o senhor deve estar lembrado, mas o senhor indicou um representante da diretoria para juntos, Ministério Público, Judiciário, OAB e Polícia, discutimos os contornos do pacote anticrime. Foi no mês de janeiro de 2019. Na verdade, foi no mês de janeiro de 2020, pouco antes da pandemia. Mas foi um evento belíssimo, onde a OAB se fez presente, falando do pacote anticrime e o que já tinha acontecido meses antes a respeito da lei de abuso de autoridade. Então, esse é o respeito do Ministério Público com a OAB e, em especial, o doutor Caio com a sua pessoa. Posso falar por mim e por outros promotores de justiça, pelos membros do Ministério Público de São Paulo, como ficamos satisfeitos de saber que a OAB São Paulo integra o sistema de justiça criminal, tendo o senhor como comandante. Então, tenha todo o respeito e confiança do Ministério Público paulista. Com o mesmo color, gostaria de cumprimentar o Daniel. Daniel, um grande amigo, nos formamos, apesar de eu parecer bem mais jovem, nós somos contemporâneos de faculdade. O Daniel, desde a faculdade, já mostrava todos os predicados, não só de um grande advogado, mas de um líder na advocacia, e tem demonstrado isso.
Parabéns, Daniel, é um orgulho da nossa turma de faculdade vê-lo despontando como líder da OAB. Quero também cumprimentar a Luciana. A Luciana algumas vezes me pergunta: Rogério, você só tem irmãos? Eu falo, sim, de sangue, mas eu tenho uma irmã, é a Luciana, é a grande irmã que a vida me deu, e eu preciso corrigir o contato que eu recebi da Luciana, porque a Luciana não me ligou dizendo, Rogério, você pode. A Luciana falou, Rogério, você vai participar da Semana Jurídica. Eu só preciso saber qual é a data que você... Então, é um convite, mas eu acho que travestindo uma intimação sob condução coercitiva, o que é próprio desse meu relacionamento com a Lu. Então, eu tenho muito carinho por ela, ela sabe isso, e muito carinho pela OAB Campinas. O meu irmão também é advogado inscrito em Campinas, e foi onde eu me inscrevi, foi a OAB que me abriu as portas, foi a OAB Campinas, pouco tempo antes de eu ingressar no concurso do Ministério Público. Em nome deles, eu cumprimento todos os demais diretores, conselheiros, se me permitem também cumprimentar todos que estão nos assistindo. E sem maiores delongas, eu já vou entrar no nosso tema. E peço apenas para saber se eu estou autorizado a compartilhar a tela. Já estou autorizado? Tá. Então, nós vamos debater a violência psicológica contra a mulher. Eu me recuso, em 2021, 15 anos da Lei Maria da Penha, ter que começar a palestra explicando se é uma lei constitucional ou inconstitucional. Obviamente é uma lei constitucional. A Lei Maria da Penha ela é constitucional, ela tem predicados de ação afirmativa. Mas como, Rogério, a mulher é igual ao homem? Na lei, sim. E, de fato, ela consegue concretizar essa igualdade? Não. Nós temos pesquisas que, se o ritmo de isonomia for esse que nós vivemos hoje, essa igualdade virá daqui a 83 anos. Talvez não estejamos mais aqui, né? Nós temos que tentar rapidamente igualar de fato a mulher ao homem. Que o dia que conseguimos essa igualdade de fato, e igualdade de fato significa muitas vezes tratar de maneira desigual pessoas desiguais, o dia que nós conseguimos essa igualdade de fato, nós não precisaremos mais da Lei Maria da Penha. Não precisaremos mais da Lei Maria da Penha. Mas não é essa a realidade de um país que está entre um dos 10 piores países para se criar mulher. Então, enquanto vivemos essa realidade, e convenhamos, a pandemia revelou uma outra pandemia, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, aumento exponencial de violência doméstica e familiar contra a mulher, aumento de feminicídios, não só no Brasil, no mundo. O mundo inteiro viu aumentar a violência doméstica e familiar contra a mulher na pandemia, porque só para o homem o isolamento residencial domiciliar é um local seguro. Para a mulher não é. Tem estatística, tem pesquisa, tem critérios objetivos mostrando que a mulher ela é mais segura fora do que dentro de casa. Isso é vergonhoso. Eu tenho uma filha. Ela falou, pai, eu morei em Portugal há muito tempo. Pai, Portugal é um dos 10 melhores países para criar uma mulher. O Brasil é um dos 10 piores. Falei, pois é, mas quem sabe um dia cheguemos lá. Eu faço esse introito porque eu me recuso, principalmente na casa do advogado e da advogada, eu me recuso a ter que ficar defendendo a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Eu acho que é algo redundante. Então, não vou perder tempo com isso. Eu vou direto para o tema. Violência psicológica contra a mulher. Deixa eu perguntar, estou vendo a diretora Raquel aqui. Diretora, está dando para ver direitinho? Eu não vou colocar em forma de apresentação assim. Por quê? Porque senão eu não consigo escrever no slide. Eu vou deixar assim. Atrapalha muito vocês, não? Perfeito, professor. Muito obrigada. Então, vamos lá. Quando eu abro a Lei Maria da Penha,
O artigo 7º anuncia as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. As formas. E diz o artigo 7º que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher a violência física. A violência física que pode desde uma via de fato até a forma mais grave, que é o feminicídio. A violência psicológica, que nós vamos estudar hoje, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, entre outras. E eu lembro que até há pouco tempo, quando eu dava aula sobre a Lei Maria da Penha, doutor Fábio, eu falava, entre outras, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, entre outras, mas quais outras? Pois temos várias outras. Nós temos a violência política contra a mulher, a mais nova violência reconhecida pelo nosso legislador, pela Lei 14.192, acrescentando ao Código Eleitoral o artigo 326b, a discriminação contra a mulher no ambiente político, quer como candidata, quer como detentora de mandato. Quem não sabe ou já ouviu história de mulheres laranjas que são colocadas em chapas apenas para compor cotas, mulheres usadas como objetos de cotas. Isso é discriminação, é preconceito, é menosprezo quanto ao sexo. A violência política é mais nova, a violência contra a mulher. Mas eu posso falar também na violência tecnológica. Violência tecnológica, hoje nós temos aplicativos que estão ali como verdadeiro work hunters, e no momento em que você faz a sua aplicação para algum emprego, ele já escanteia mulheres solteiras ou mães de filhos pequenos, elas já são discriminadas. Então, olha só, uma violência tecnológica. Podemos falar até em violência obstetrícia contra a mulher, como tivemos um caso em que o marido conseguiu que a laqueadura sem o consentimento da esposa, e o médico não vendo problema algum nisso. Então, eu trago essa reflexão para que vocês não façam como eu já fiz no passado, duvidar do legislador que possa haver outras formas de violência. Pode sim, eu citei pelo menos 3, eu poderia até citar mais outra, que já foi até cobrada em concurso, a violência espiritual contra a mulher. A violência espiritual. Bom, feitos estes contornos, feitas estas observações, eu vou me debruçar aqui, na violência psicológica. O artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, define a violência psicológica. Agora, olha o que eu vou alertar, gente. Olha o que eu vou alertar. O artigo 7º, inciso 2, define a violência psicológica, não define crime de violência psicológica. O artigo 7º não define os crimes, ele define as formas de violência. Ele define as formas de violência. O crime é definido pelo legislador penal. Então, vamos ler aqui o artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Eu não estou lendo nenhum tipo penal. Eu só estou lendo o que a Lei Maria da Penha entende por violência psicológica sem necessariamente corresponder a crime. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe prejudique a saúde psicológica e a autodeterminação. Eu destaquei violação de sua intimidade em vermelho, porque essa forma de violência psicológica foi acrescentada pela Lei 13.772 de 2018. Então, aqui temos o que a Lei Maria da Penha entende por violência psicológica. Agora, a violência psicológica por si só não era crime. Até poderia configurar crime. Ameaça é uma forma de violência psicológica e é crime. Agora, temos outras formas de violência psicológica que não correspondiam a crime.
causar diminuição da autoestima da doutora Raquel. Isso não era crime. Isso não era crime. Mas violência psicológica. Violência psicológica. E aqui é importante lembrar que ainda temos erros no judiciário. Não erro no judiciário, vou falar do erro no sistema de justiça, porque eu não posso colocar a culpa no Poder Judiciário, porque às vezes o Ministério Público também erra, às vezes a OAB também erra, às vezes a polícia também erra, às vezes erram todos juntos. O que acontece? Vai a mulher e ela pede uma medida protetiva para o juiz. E o juiz ou a juíza diz o seguinte: não concedo a medida protetiva, pois os fatos narrados não correspondem a crime ou contravenção. Que absurdo! Quem falou que a medida protetiva, para ser correspondida, para ser concedida, o fato tem que corresponder a crime ou contravenção. O fato tem que corresponder a uma forma de violência doméstica mulher contra mulher, independentemente de ter um paralelo na seara penal. Então, quando eu vejo decisões como essa, eu peço a reconsideração, eu digo, juiz ou juíza, os fatos narrados se ajustam ao artigo 7º da Lei Maria da Penha, que não exige a correspondência em crime ou contravenção. Basta que seja um fato considerado violência contra a mulher nos termos do artigo 7º, que eu já devo conceder a medida protetiva. Não existe essa dependência, mas sim autonomia. Há uma independência do artigo 7º com o direito penal. Vamos entender isso de uma vez por todas. Eu já vi juiz revogar medida protetiva porque o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial. E daí que ele promoveu o arquivamento do inquérito policial? Se existe a violência, ainda que não corresponda a crime ou contravenção, mantenha a medida protetiva, independente, cumprindo o seu papel. Então, vamos lá. Até então, a violência psicológica era esta grande definição do artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Agora, a violência psicológica ganhou um crime. Até para ajudar um pouco esse juiz e essa juíza que não gosta de conceder medida protetiva sem que o fato corresponda a crime. Então, agora, senhor juiz e senhora juíza, corresponde a crime, saciando essa sua necessidade. O artigo 147, letra B, o mais novo crime contra a liberdade individual, é o berço da tipificação penal da violência psicológica contra a mulher. Confesso que eu gosto do crime. Então, entendamos, eu gosto do crime. Eu não gosto da relação. A redação, os senhores, as senhoras vão ler comigo, me permitam chamá-los de vocês para a gente trabalhar de forma bastante informal. Quando eu vi todo mundo de gravata, eu corri, coloquei paletó, não vou nem explicar como eu estava antes, né? Não me peçam para levantar, por favor. Mas vejam, eu gosto do crime. Agora, vocês vão ver que a redação acabou exigindo muito do intérprete. Eu não gosto do tipo penal, doutora Silvia, que exige muito do intérprete. O tipo penal ele tem que ser bem claro, tem que ser taxativo, tem que ser determinado. Nós estamos falando de direito penal, com consequências drásticas. Não que seja inconstitucional, não que viole a legalidade, mas é um tipo que exigiu muito. Foi um dos tipos penais mais difíceis que eu já comentei na minha vida. Eu já cometei crimes do Código Penal, fora do Código Penal. Esse foi um desafio. Não acho que viola a legalidade, mas confesso que ele aparece como um desafio. Vejamos juntos a redação do artigo 147, letra B. Pune. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. A pena é de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Bom, qual é o bem jurídico tutelado aqui? Eu já avisei que trata-se do mais novo crime contra a liberdade individual. Então, quando eu penso no bem jurídico tutelado, eu chego à seguinte conclusão. Tutela-se
o direito fundamental da mulher a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada, na linha da Convenção de Belém do Pará. Em especial, a liberdade da mulher de viver sem medo, traumas e fragilidades emocionais impostos dolosamente por terceiro. A pena, como eu já li, varia de 6 meses a 2 anos e multa. Então, eu quero saber de vocês se este crime admite alguma medida despenalizadora, se admite a justiça penal consensual. Essa é a pergunta que eu faço para respondermos juntos. Esse crime do artigo 147, letra B, admite medidas despenalizadoras? Por exemplo, admite transação penal? Admite suspensão condicional do processo? Será que admite acordo de não persecução penal? Aqui nós temos que lembrar desde logo o seguinte: acordo de não persecução penal não cabe. Já esqueçam o acordo de não persecução penal. Benefício, instrumento de consenso previsto no artigo 28, letra A do Código de Processo. A NPP não cabe. Por que não cabe? Porque o 28A, parágrafo 2º, inciso 1, diz que não cabe acordo de não persecução penal quando o crime é de menor potencial ofensivo. Então, não cabe. Rogério, e transação penal e suspensão condicional do processo? Se a violência psicológica for praticada no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, não cabe. Porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha proíbe. Mas, olha, este crime não se restringe ao ambiente doméstico e familiar, como nós já vamos ver. A violência psicológica contra a mulher ela não é praticada somente no ambiente doméstico e familiar. A violência psicológica pode ser praticada fora do ambiente doméstico e familiar. E aí, eu não aplico a Lei Maria da Penha. Posso até aplicar medidas protetivas, mas não a Lei Maria da Penha. Não aplico a proibição do artigo 41. Cabe transação penal, cabe suspensão condicional do processo. Rogério, você tem certeza do que está falando? Não precisa ser praticado no ambiente doméstico familiar? Não, não se restringe a esse ambiente. Eu até li para vocês que aqui nós estamos protegendo a mulher em todos os seus ambientes. Ambiente doméstico, familiar, laborativo, ocupacional, religioso. Tá? Então, guardem isso. Se praticado no ambiente doméstico familiar, esqueça a Lei 9.099, esqueça a medida despenalizadora. Se praticado fora, cabe medida despenalizadora, transação penal é uma delas, suspensão condicional do processo, outra. Eu não sei vocês, eu gosto, eu tenho um pouco, como promotor de justiça, eu fico um pouco frustrado quando eu não posso aplicar suspensão do processo na violência doméstica familiar. Eu prefiro muito mais suspensão do processo na violência doméstica familiar, quando a pena mínima permite, do que, ao final, uma pena que não vai surtir os efeitos, principalmente de proteção e fiscalização. Eu prefiro muito mais deixar um processo suspenso de 2 a 4 anos, sabendo tudo o que faz o agressor, prestando satisfação à justiça, sabendo que a mulher está protegida, do que ser condenado a uma pena que nós sabemos que não é quase sempre cumprida em regime de clausura, e a mulher ela fica ainda à mercê desse agressor. Ele tem mais medo da condenação. Ele cuida para não ser condenado. Depois de condenado, às vezes, ele joga a toalha. Esse é o meu medo. É uma frustração minha. Eu acho que poderíamos pensar, até em conjunto, o Ministério Público, a OAB, esses atores, qual medida de consenso poderia satisfazer a sociedade e principalmente a mulher. Será que a mulher ela quer apenas e tão somente a condenação do agressor ou ela quer se sentir protegida? Será que a condenação vai dar a ela essa proteção que ela precisa? Ou a suspensão condicional do processo teria muito mais eficácia? Fica aqui apenas esse meu desabafo a título de reflexão. Acho que podemos unir força, Ministério Público OAB, e criar essa medida juntos. Acho interessantíssimo, interessantíssimo. Cumprimentar aqui o doutor Elson,
de Atibaia, conheço, agradeço, estou vendo aqui o doutor Elcio, também o doutor Ventura, Almir Ventura, que é de Vinhedo, né? Eu estou vendo, às vezes aparece aqui um outro que eu conheço, faço questão de agradecer a presença. Vamos dar sequência. Vamos lá. Quem são os sujeitos do crime de violência psicológica contra a mulher? Sujeito ativo e sujeito passivo. Bom, sujeito ativo é comum. O crime pode ser cometido por qualquer pessoa, homem ou mulher. Sim, mulher pode praticar violência psicológica contra outra mulher. O STJ já decidiu que mulher pode praticar violência de gênero contra outra mulher. E nós temos casos de mães que objetificam a filha, querem que a filha seja criada num ambiente de opressão, de objetificação, que a filha saiba e incorpore, encarne um ser inferior ao homem, que ela tem que servir o marido, ela tem que servir o convivente. Essa mãe está praticando violência de gênero contra a filha. Óbvio que está. Então, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher. E o sujeito passivo? Aí o sujeito passivo é próprio, só pode figurar como vítima mulher. Rogério, quando você fala que só pode figurar como vítima mulher, como fica a situação da mulher transgênero, da mulher trans? Será que pode ser vítima? Temos uma indisfarçável controvérsia na doutrina. Eu defendo nos meus livros já há algum tempo, sempre que o legislador fala mulher, ele quer abranger mulher no sentido psicológico, jurídico, não biológico. Se eu tenho uma mulher que, apesar de biologicamente, anatomicamente, ter órgão masculino, mas se considera mulher, não aceita aquele corpo, tem uma dicotomia físico-psíquica, se apresenta como mulher, é conhecida como mulher, se identifica como mulher, é mulher, pode sim ser vítima de violência psicológica, pode ser vítima de feminicídio. Ai, mas ela precisa realizar cirurgia? Não, nem preciso, eu não preciso da cirurgia de transgenitalização. Eu não preciso. Precisa alterar registro? Não preciso, o Supremo já decidiu isso. Agora, ela tem que se identificar como mulher, tem que ter fama de mulher, para evitar a responsabilidade penal objetiva do agressor. Ele tem que saber que está agredindo psicologicamente uma mulher. Ainda que seja uma mulher que se identifica como mulher, mesmo que anatomicamente não o seja. E o Ministério Público de São Paulo, na assessoria que eu estou servindo, foi o primeiro Ministério Público do Brasil a publicar um enunciado dizendo, lá no crime de stalking, crime de perseguição, que nós vamos falar rapidamente hoje, que lá no crime de stalking a pena é aumentada quando o stalking é praticado contra a mulher por violência de gênero. Lá nós já publicamos um enunciado dizendo onde está escrito mulher, abrange mulher trans. Então, o MP de São Paulo já anunciou isso para o Estado. Ó, o MP de São Paulo, Procuradoria-Geral, vai trabalhar com a seguinte política criminal. Mulher abrange mulher trans e pronto. Porque esse grupo, se precisar de uma proteção do Congresso, não vai ter essa proteção do atual Congresso. Que sempre que colocamos em algum projeto violência de gênero, ele retira a violência de gênero e coloca a violência contra a mulher. Ele quer esquecer todas as outras espécies de violências agregadas. Violência contra a identidade de gênero. Então, nós achamos importante. Eu também não gostei, confesso, como penalista, eu não gostei de ver o Supremo falar que discriminação quanto ao sexo ou à identidade de gênero, a discriminação quanto à homofobia, à transfobia, equiparam-se a racismo. Eu também não gostei, mas não tem outra saída. Não tem outra saída. Ou o Supremo faz isso, ou esse grupo continua esquecido pelo Congresso Nacional. E eu tenho uma colega minha que é homossexual e ela falou o seguinte para mim, Rogério, quem falou que a comunidade homossexual e transexual ficou feliz com a decisão do Supremo? Mas é o que nós temos. Nós também gostaríamos de ser protegidos pelo Congresso Nacional como todos os outros são. Então, eu gostei de ver aquilo, não gostei, mas acho necessário? Acho.
É mais ou menos, doutora Silva, como tomar um remédio muito amargo. Tem sabor morango? Não tem. Mas tem esse aqui, amargo, e faz um efeito melhor do que o sabor morango. Vamos embora. Eu topo esse efeito amargo, mas eu quero sentir os efeitos benéficos desse remédio. Então, o MP de São Paulo entende que pode ser vítima a mulher trans. Feita esta observação, eu dou sequência. Vamos para a conduta. E aqui, doutora Raquel, que eu falo que o legislador ele complicou nossa vida. Olha, curiosamente, deixa eu até perguntar para a doutora Raquel. Doutora Raquel, a senhora milita na área criminal? Não, professor, eu sou civilista, faço família, mas eu sou feminista, bem feminista mesmo. E tenho algumas ressalvas com essa lei também. Feministas temos que ser todos, né? Porque feminista é aquele que quer ver a mulher ser igual ao homem, diferente de femista, que acha que a mulher tem que ser mais que o homem, que é o antônimo do machista. Sou feminista também. Mas, doutora Raquel, olha que esquisito. Todos nós aqui mesmo, que há um tempo longe do direito penal, todos nós sabemos que os tipos penais começam pela conduta. Subtrair coisa alheia móvel, constranger mediante violência ou grave ameaça, matar alguém. Aqui não. Aqui o legislador, curiosamente, começou pelo resultado. Ele começou a descrição típica indicando o resultado e depois ele traz uma relação exemplificativa de condutas que podem causar esse resultado. O resultado típico é causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Poxa, um resultado... Começou pelo resultado, eu já não gostei. E veja esse resultado. Eu pergunto, causar dano emocional à mulher que a prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento. O que quer dizer isso? Ou então, que vise degradar ou controlar suas ações. Quais comportamentos que degradam ou controlam suas ações? Então, eu prefiro ficar com o resultado central, que é causar dano emocional à mulher. Pronto. Causar dano emocional à mulher. É isso que se está punindo. Eu acho que ele quis copiar, acho não, tenho certeza, ele quis copiar o artigo 7º, inciso 2, até porque eu conheço quem fez a redação no projeto de lei, e foi o que acabou orientando. Pegou o artigo 7º, inciso 2, então, colocou no direito penal, mas calma, o direito penal precisa de uma coisa mais objetiva. Então, eu prefiro trabalhar com o resultado central, causar dano emocional à mulher. E quais as condutas que causam ou podem causar dano emocional à mulher? Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de vir, ou qualquer outro meio. Isso significa o quê? Que o rol de comportamentos é um rol meramente exemplificativo. Existe um espaço para a interpretação analógica. Não é analogia, é interpretação analógica, é diferente. Na analogia, eu não tenho uma lei para o caso, eu preciso emprestar uma lei de um caso semelhante. Na interpretação analógica, eu tenho uma lei para o caso, essa lei trabalha com exemplos e ela encerra de forma genérica, permitindo ao intérprete encontrar outros comportamentos semelhantes. Então, este tipo penal admite interpretação analógica. Rogério, você falou que ele repetiu o artigo 7º, inciso 2? Praticamente repetiu o artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Agora, ele só não repetiu o que está em vermelho. Alguém sabe por quê que na violência psicológica, no artigo 147b, o legislador não colocou vigilância constante, perseguição contumaz e violação da intimidade? Isso aqui vocês não vão encontrar no artigo 147, letra B. Alguém sabe? Alguém arrisca? Doutor Fábio, sabe me dizer por que ele não colocou esses 3 comportamentos? Alguém sabe? Tem lei própria, né? Hã?
tem as leis próprias, tem os artigos próprios. Esses 3 núcleos, doutora Raquel, eles estão no stalking, no crime de perseguição. Aí a Raquel deve estar assim, nosso legislador é brilhante. Então ele dividiu direitinho, ele colocou 3 núcleos no stalking e o resto na perseguição, no resto na psicológica, 3 núcleos do 147A e o resto 147B. Antes fosse esse ser brilhante, alguns núcleos ele colocou nos 2, por exemplo, ameaça. Tem ameaça tanto no stalking, como tem ameaça na violência psicológica. Então, alguns núcleos nós temos sobreposição, e vai ser o finalzinho do nosso bate-papo hoje, como resolver essa sobreposição. Feito este alerta, eu quero perguntar a vocês, o que se entende por violência psicológica? É a pergunta que não quer se calar. O que se entende por violência psicológica? Eu trago aqui um conceito extraído da psicologia. A violência psicológica é uma forma de slow violence, uma violência cumulativa que gera, de forma silenciosa e invisível, uma progressiva redução da esfera de autodeterminação da mulher, com abalos emocionais significativos. Eu vou grifar isso aqui. Olha só, doutora Raquel, para a gente ficar mais confortável. Com abalos emocionais significativos. Então, não configura a violência psicológica a mulher que ficou nervosa por conta de um comportamento. A mulher que ficou triste por conta, que ficou incomodada, que ficou irritada. Não. Eu estou falando de um abalo emocional relevante. Relevante, não podemos banalizar esse tipo penal. Me dá exemplos, Rogério Dó. São exemplos de danos psicológicos, crises de choro, angústia, rememoração constante, pesadelos, insônia, uma irritabilidade significativa, distúrbios alimentares, hipervigilância, dores crônicas, medo de iniciar novos relacionamentos, incapacidade de tomar decisões relevantes, perda da concentração e memória, redução de capacidade laborativa, indução ao alcoolismo e outros. Então, olha os abalos que eu estou trazendo aqui. Não é qualquer intranquilidade. E nós não podemos banalizar este tipo. Rogério, dano psíquico e violência psicológica são sinônimos? Não, não são sinônimos. Dano psíquico e violência psicológica não se confundem. A violência psíquica, o dano psíquico, é um dano patológico, é uma doença com CID, Código Internacional de Doença. Já a violência psicológica, não gera qualquer patologia somática. Não gera doença, não é qualificável enquanto doença. Conclusão. Se da minha conduta resulta uma patologia médica, eu tenho o crime do artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. O dano emocional é aquele abalo que não corresponde a um CID. Rogério, pera um pouquinho, você está falando que se eu causar um dano psíquico na mulher, eu respondo pelo 129? O 129 não é lesão corporal? Não tutela só a integridade física? Não. O 129 tutela a pessoa na sua saúde física, fisiológica e mental. Física, fisiológica e mental. Se a mulher, por conta da agressão, sofrer depressão, ela é vítima de lesão corporal. E se ela ficar incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias, lesão grave. 129, parágrafo 1º, já temos denúncias por lesão grave à mulher que, em razão da lesão, desenvolveu uma depressão e não conseguiu exercer suas capacidades habituais por mais... Ficou incapacitada para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, doutora Silvia, se tiver CID, 129. Se não tiver CID, for um abalo emocional relevante, 147B. Ainda dando sequência. Rogério, o novo tipo só se aplica no contexto doméstico familiar? Não, eu já avisei que não. Eu já falei que o tipo penal
não se restringe aos âmbitos afetivo, doméstico, familiar de que trata a Lei Maria da Penha. Abrange outras formas de violência contra a mulher ocorridas no âmbito estatal, comunitário, religioso. Então, a proteção é bem além daquela prevista na Lei Maria da Penha. Vai muito além da unidade doméstica no âmbito da família ou qualquer relação íntima de afeto. O crime que nós estamos trabalhando é doloso. Agora, olha o detalhe. Ele é doloso quanto à conduta. O agressor com consciência e vontade ameaça, constrange, humilha, manipula, isola, chantageia, ridiculariza, limita o direito de ir e vir. Isso ele faz com dolo. Agora, em relação ao resultado, pode ser doloso ou culposo. Como assim, Rogério? Eu posso praticar dolosamente condutas contra a doutora Estela Serafim. Eu ridicularizo, humilho dolosamente a doutora Estela, querendo causar um abalo emocional. Como eu também posso praticar os mesmos comportamentos aceitando ou sendo previsível esses resultados. Isso é importante, e isso já existe no nosso ordenamento jurídico. Na própria lesão corporal, o exemplo que eu dei da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, esse resultado qualificador pode ser fruto de dolo como fruto de culpa. E, doutora Estela, se eu falei que o seu abalo emocional pode ser perseguido por mim ou não, eu posso querer praticá-lo ou não, e quando eu digo ou não, ele era previsível, o juiz tem que levar em conta essa circunstância na fixação da pena base. Se eu pratico o comportamento contra a doutora Estela querendo causar um abalo emocional, a minha pena não pode ser a mesma daquele que pratica a ridicularização, não querendo, mas acabando por causar resultado previsível. Aquele que persegue o resultado merece uma pena maior e o juiz não pode ignorar isso no artigo 59 do nosso Código. Então, vamos dar sequência. O crime se consuma com a provocação do dano emocional, é um delito material. O resultado, como eu disse, pode ou não ser perseguido pelo agente. Se não for perseguido, tem que ser pelo menos previsível, para evitarmos responsabilidade penal objetiva, que é possível no direito civil, mas não é possível no direito penal. E como que eu faço a prova do resultado? Essa é uma outra pergunta que as pessoas ficam inquietas. Rogério, como é que eu faço a prova do abalo emocional? Será que eu preciso de um laudo? Preciso de um laudo como eu preciso no artigo 129? Não. A prova do resultado aqui pode ser feita pelo depoimento da vítima, por depoimentos de testemunhas, relatórios de atendimento médico, relatórios psicológicos, ou outros elementos que demonstram o impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher. Laudos técnicos não são necessários. Os laudos técnicos são necessários no 129, não no 147, letra B. Aqui eu tenho uma liberdade de prova. Nós estamos falando de um crime habitual? Não. Cuidado. Aqui é muito importante. Quando eu defini violência psicológica, eu coloquei ali que é uma espécie de slow violence. Não coloquei isso? E quando a gente escuta slow violence, imagina, nossa, comportamentos reiterados. O crime é habitual. O legislador não exige habitualidade, não exige reiteração. Uma só conduta é capaz de causar o abalo emocional e eu não posso ignorar isso. Por isso que o legislador não rotulou esse crime como habitual, diferente do que fez no stalking, no crime de perseguição, no 147A. Aqui eu não tenho reiteração. Mas eu reconheço, gente, que o nosso dia a dia vai envolver reiteração de condutas. Eu reconheço que a violência psicológica, quando ela for narrada pela vítima, vai envolver uma série de comportamentos do agressor, e não um só comportamento. Rogério,
E se for uma série de comportamentos, eu tenho vários crimes? Não, o crime continua sendo um só. Se os vários comportamentos forem praticados no mesmo contexto fático, o crime continua um só. Por isso que eu digo que é um crime habitual impróprio. Já ouviram essa expressão? Crime habitual impróprio. O que significa? Que ele não precisa de reiteração, mas se houver reiteração, não desnatura a unidade do crime. Repito, crime habitual impróprio é um crime que não precisa de reiteração, mas se houver reiteração no mesmo contexto fático, não desnatura a unidade do crime. Rogério, e nesse caso, onde eu tenho uma sequência de atos abusivos, o promotor de justiça vai ter que descrever na denúncia todas as condutas praticadas pelo agressor? Vamos imaginar o doutor Cláudio Vieira, ele leva uma notícia ao Ministério Público, ele leva lá uma notícia ao Ministério Público que sua cliente está sendo vítima de violência psicológica, e ele descreve um cenário de inúmeros abusos, abusos reiterados, sucessivos, que duraram meses. Eu, promotor de justiça, vou ter que ficar colocando a minha denúncia todos os dias que ele ridicularizou, que ele constrangeu, que ele humilhou. Imaginem, tornaria a denúncia do Ministério Público praticamente inviabilizada. Então, o que nós defendemos? O que já estamos defendendo aqui no Ministério Público de São Paulo e coincide com jurisprudência do STJ? Nessa situação, não sendo possível separar atos individualizados de danos emocionais específicos, a conjunto dos atos abusivos será considerado uma conduta única. Caso haja reiteradas condutas de violência psicológica, não é necessário que sejam imputadas individualmente sob pena de individualizar a denúncia do Ministério Público. Basta que se faça referência ao período aproximado em que ocorreram as condutas e os danos emocionais advindos. Este já é o entendimento adotado pelo STJ no caso de estupros reiterados no âmbito doméstico contra a pessoa vulnerável. Mas essa jurisprudência é antiga, não é não, Rogério? Não, é de maio de 2021. Eu trouxe uma jurisprudência, maio de 2021. Um estupro doméstico, um estupro de vulnerável doméstico, quando você lê o inquérito, você vê a vítima narrando um período em que ela foi violentada. Eu venho sendo abusada desde os 11 anos. Como é que eu vou colocar na minha denúncia todos os dias que essa menina foi abusada sexualmente? Inviabiliza a denúncia do Ministério Público. Então, nós descrevemos um período aproximado. E como o estupro não é habitual e impróprio, lá eu coloco a continuidade delitiva. Eu estou fazendo esse alerta porque eu tenho certeza que o advogado ou a advogada do agressor vai dizer que a denúncia do Ministério Público é inepta. Lá na defesa escrita, a denúncia do Ministério Público é inepta, porque não individualiza, não sei o quê, antes que mais. Não precisa. A jurisprudência do STJ já nos dá essa guarida. E é importante lembrar que a prescrição será regulada pela prática do último ato de violência psicológica individualizado. Rogério, a pena perseguida é perseguida mediante ação penal pública condicionada ou incondicionada? Aqui, o legislador manteve-se silente. Quando o legislador se mantém silente, eu aplico a regra. Qual que é a regra? Ação penal pública incondicionada. O Ministério Público, para agir, não depende de pedido ou autorização da vítima. Ação penal pública incondicionada. Dando sequência, esse é o ponto mais importante. Conflito aparente de normas. O legislador, ele percebeu que a redação, doutora Raquel, ela é ampla, ela é mais genérica, ela não é tão determinada e ela acaba gerando sobreposições. Ele percebeu isso.
Tanto que percebeu que ele transformou o 147B um crime soldado de reserva. Nós temos uma subsidiariedade expressa no preceito secundário. Diz que aplicam-se as penas da violência psicológica se a conduta não caracteriza crime mais grave. O legislador percebeu que tem sobreposição deste crime com outros tantos. Então ele diz, fica tranquilo, para não haver bis in idem, eu estou aqui reconhecendo uma subsidiariedade expressa. É um soldado de reserva. Se a violência psicológica caracteriza crime mais grave, eu aplico somente o crime mais grave. Exemplo emblemático, estupro. Eu não tenho dúvidas que o crime de estupro provoca um intenso dano emocional à mulher. Agora, o estupro, por ser um crime mais grave, absorve o 147B. E a magnitude dos efeitos psicológicos da vítima, o juiz considera na fixação da pena. Eu, como promotor de justiça, em caso de estupros, eu trabalho muito à prova do dano psicológico, para o juiz considerar na fixação da pena base. Eu, como promotor de justiça, e aqui eu tenho pessoas, colegas que trabalharam comigo em Vinhedo, doutor Almir Ventura, por exemplo, sabe que eu trabalho, e muito nas minhas alegações, um tópico da pena. Nós temos que individualizar a pena. Nós não podemos tratar pessoas desiguais de maneira igual. Nós temos que levar em consideração todas as circunstâncias do crime. É uma missão, inclusive, prevista na nossa Bíblia política, a individualização da acusação e a individualização da pena. Bom, nesse assunto, conflito aparente de normas, nós temos que lembrar de algo que eu já falei, que o 147B causa dano emocional, dor, sofrimento e angústia. Se houver lesão à saúde psicológica contra a mulher comprovada por meio de CID, aí eu não tenho 147B, aí eu tenho 129. Se a lesão for leve, vai ser o parágrafo 13, introduzido pela mesma lei 14.188, e pode ser grave, se em razão da lesão psicológica, da lesão à saúde mental, artigo 129, ela ficar incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias, a lesão é grave. 129, parágrafo 1º. Se ela, em razão da violência, ela acaba desenvolvendo ideação suicida, isso é perigo de vida, lesão grave. 129, parágrafo 1º, inciso 2. Pô, Rogério, o jeito que você está falando fica parecendo que o 147B vai ficar absorvido o tempo todo. Não. Ele também absorve infrações penais menos graves. Ele absorve ameaça, ele absorve constrangimento ilegal, ele absorve contravenção penal. Então, vejam que o 147B, ele não está ali como soldado de reserva para ficar sendo absorvido. Ele também absorve. Mas eu não tenho dúvidas que o maior desafio vai ser diferenciar o crime de violência psicológica do crime de stalking. O crime de stalking tem uma pena maior quando praticado contra a mulher com violência de gênero e é de ação penal pública condicionada à representação. Então, pasmem. O stalking, o crime de perseguição, 147A, tem uma pena mais grave quando praticado contra a mulher com violência de gênero e é de ação penal pública condicionada. A violência psicológica, ela está no 147B. A violência psicológica é de ação penal pública incondicionada e tem uma pena menor. Uma pena menor. E aí eu quero provocá-los nesse sentido aqui. Como que eu vou diferenciar os dois? Bom, condutas como vigilância constante, perseguição contumaz, violação de intimidade, nos fazem ter certeza que estamos no crime de perseguição, que exige reiteração de condutas e não pressupõe dano específico. Já condutas como constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, nos levam à violência psicológica, que não exige reiteração, mas pressupõe dano emocional.
Pô, Rogério, essa tabela ajuda? Um pouquinho. Nós vamos precisar sempre analisar o caso concreto. Vamos ter que analisar o caso concreto. Para saber se é stalking ou se é violência psicológica, eu não vou poder ignorar o caso concreto. Rogério, você está querendo dizer que eu nunca vou me deparar com esses dois crimes em concurso? Não, eu não falei isso. Se praticados no mesmo contexto, então, se praticados no mesmo contexto, o crime mais grave, artigo 147-A, absorve o menos grave, artigo 147-B. Agora, isso se praticados no mesmo contexto. Se praticados em contextos distintos, aí claro que eu posso ter os dois crimes em concurso. Então, em tese, é possível o concurso quando cometidos em contextos distintos. No mesmo contexto, não. Olha o exemplo que eu vou dar aqui. Um casal, tenho certeza que até os civilistas, aliás, muito mais os civilistas deparando com esses problemas do que nós penalistas. Veja se parece algum caso que a doutora Raquel já teve. O casal está separado e o ofensor persegue reiteradamente a vítima através de ameaças que a intimidam, restringem sua liberdade, geram dano emocional. Nesse mesmo contexto fático, o que eu tenho? Eu tenho 147-A e 147-B. No mesmo contexto, eu percebo stalking e violência psicológica. Se eu tenho os dois crimes no mesmo contexto, o crime mais grave absorve o menos grave. E o juiz considera o dano emocional na fixação da pena base do stalking. Todo mundo entendeu isso? Deixa eu até interromper o compartilhamento. Todo mundo entendeu isso? Agora, olha só. Vou aproveitar o sorriso do Dr. Fábio. Dr. Fábio, nós estamos com um problema. Olha o problema. Vamos imaginar o seguinte, doutor Fábio. Doutor Fábio é penalista ou civilista? Civilista, Rogério. Civilista, mas me interesso muito pela área, viu? Ô, Lu, mas só tem civilista aqui, Lu. Cadê os penalistas? Doutor Cláudio é civilista? Não, todo mundo é civilista, Rô. Por isso que nós estamos aqui assistindo. Por isso que a gente está gravando. Exatamente. Fico feliz. Eu espero não estar falando muita bobagem aqui. Bom, mas olha que interessante. Vocês entenderam que o stalking depende de representação da vítima. O crime de violência psicológica, não. Vamos imaginar, doutor Fábio, que eu sou promotor de justiça, aqui não precisamos imaginar que eu sou, mas daqui para frente a gente imagina. A vítima vai no inquérito e fala o seguinte: delegado, eu não quero representar o crime de stalking, de perseguição, que absorveu a violência psicológica, eu não quero representar. Eu, promotor de justiça, vou poder oferecer a denúncia da violência psicológica que estava absorvida pelo stalking que ela não quer que vire processo? Entendeu o dilema? O dilema é o seguinte, pode ligar o microfone, doutor Fábio, tranquilo, olha só. O problema só a complexidade, realmente. O crime que absorve, ela não quer que vá para frente. O crime absorvido, que é um soldado de reserva, volta para os holofotes ou eu perco esse crime também porque ela não representou o crime mais grave? Vamos entender que o conflito aparente de normas, ele existe para evitar o quê? Uma desordem jurídica e o bis in idem. Ele quer evitar que, sobre um só fato, incidam dois tipos penais. Isso é bis in idem. Então, ele fala, quando tem um conflito aparente, só uma das duas pode incidir. Vai incidir a mais grave. Pronto. Aí ela fala, mas eu não quero prosseguir com o mais grave. E o menos grave não depende dela. Posso resgatar o menos grave e ajuizar a minha ação penal?
Claro que eu posso. Por quê? Porque morrendo o crime que absorve, o soldado de reserva está lá para isso. Ele volta a ser um protagonista e ele não depende de representação da vítima. E isso não é bis in idem, porque sobre um fato eu vou ter um só crime. Não é bis in idem. Entenderam isso aqui? Então eu vou poder oferecer a minha denúncia na violência psicológica. Já estão me alertando aqui no bate-papo, que tem vários penalistas, acredito que tenham sim. Eu só estou aqui me comunicando com todos os civilistas. Para mim fica até mais confortável, porque se os civilistas fizerem assim, estão entendendo, os penalistas devem estar não só entendendo, como me criticando. Bom, mas a questão é interessante. Essa complexidade ela vai existir e vai estar presente no nosso dia a dia. Porque nós sabemos que na violência doméstica familiar contra a mulher, a vontade, às vezes, da mulher de se retratar é grande, até para proteger outros bens que ela entende tão importantes quanto o seu próprio interesse, a própria família. Luciana, eu acho que eu não sei se vai haver perguntas ou não, eu acho que eu acabei até me estendendo, se eu não me engano, acabei extrapolando, me falaram 40 minutos, eu estou vendo aqui, foram 56. Então, eu peço para que o juiz dê a mesma quantidade de tempo extrapolado por mim à defesa. Eu não me importo, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Em seu nome, Luciana, eu quero agradecer imensamente o convite, intimação e dizer que a OAB de Campinas é uma OAB que eu tenho muito orgulho de ter o irmão nos seus quadros, de ter a minha irmã Luciana na diretoria, meu grande amigo Daniel, e eu ter, na OAB de Campinas, conseguido a minha primeira carteira de trabalho, né? Durou pouco, mas consegui minha primeira carteira de trabalho. Obrigado novamente, me coloco à disposição para outros convites, outras palestras, outros bate-papos. Eu quero fazer uma correção, gente. O pessoal já puxou minha orelha aqui no chat. Eu quis dizer que aqui na mesa de trabalhos não tinha nenhum penalista, mas nós temos vários aqui assistindo, tem os seus alunos na pós-graduação da ESA, nas aulas que você lecionou, tem a doutora Stephanie, que é da nossa Comissão da Assistência Judiciária, né? O doutor Erismar, doutora Paula, doutor Ebert. Então, eles estão dizendo que eles estão aqui e estão acompanhando aí a palestra. E embora civilista, né, Luca, a gente milita bastante na área de família, nós somos constantemente, Rogério, confrontados com essas questões que você abordou hoje. Que os nossos clientes, às vezes, estão ali num conflito que é exatamente isso. É verdade. Na realidade, nós temos aí que trabalhar também aí com essa parte também criminal, penal. E existe hoje já uma doutrina que se cristalizou da independência das instâncias para a aplicação de medidas protetivas. As medidas protetivas à mulher não são aplicadas somente pelo juiz criminal. O juiz civil pode e deve trabalhar medidas protetivas num processo civil, inclusive com a possibilidade de configurar o crime de descumprimento de medidas protetivas do artigo 24A da Lei Maria da Penha, se as medidas concedidas no processo civil por um juiz civil forem descumpridas pelo agressor. Eu acho, viu, Rogério, você tem, apesar de na mesa aqui nós estarmos só entre civilistas, como o Cláudio falou, eu acho realmente que as áreas elas vêm se comunicando muito recentemente. Então, apesar de atuarmos no civil, e realmente é a minha área de atuação, eu tenho me deparado inúmeras vezes com o direito penal, em entender os princípios, em saber dar uma orientação. Então, assim, ouvi-lo realmente é um prazer, foi excelente a sua explanação. E para deixá-lo menos triste, eu informo que, apesar de, não obstante ser civilista, eu atuo na Câmara Recursal da OAB São Paulo, então eu tenho muito conhecimento do processo ético disciplinar, ao qual é aplicado subsidiariamente o CPP. Então, assim, venho me familiarizando e gostando bastante dessa área de atuação e aprendendo muito
com o processo ético disciplinar, que segue muito, né, o processo penal. Então, parabéns, viu? Muito obrigado pela sua aula. Obrigado, doutor Fábio. Dani, acho que a gente, acho que a Raquel, ela disse, Rogério, que ela viria, que ela iria fazer comentários e que a gente não poderia mutá-la, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que abrir o microfone da Raquel. Não, o microfone está aberto. Quero também parabenizar, aderir às palavras de todas e todos. Uma excelente aula, Rogério. Muito obrigado. A gente tem mesmo se deparado, acho que as áreas têm se interligado muito. Aqui nós temos acompanhando excelentes criminalistas da cidade. Temos aqui o Almir Ventura Lima, nosso querido presidente da UAB de Vinhedo, aqui nos prestigiando. Almir, muito obrigado pela sua presença também. Trabalhamos juntos 14 anos, eu, Almir Ventura. Lá. Então, o Almir está grande amigo, querido amigo de Vinhedo, e, enfim, fazer aqui, prestar todas as nossas homenagens aos advogados que atuam na área criminal aqui de Campinas e dizer para eles também que, por iniciativa da Luciana, do Cláudio, do Paulo, do Ivan, junto com a Stephanie, que é a nossa presidente da Comissão de Assistência Judiciária, inclusive estamos reformando para breve entrega a sala da UAB no CDP de Campinas, que vai ter um espaço muito mais confortável para a advocacia poder frequentar e fazer os atendimentos necessários aos seus clientes. Então, agora vamos passar para a Raquel, então, né? A Raquel, que tem o direito de uso da palavra em nome da defesa. É isso, Raquel? Eu acho. Boa noite, é uma alegria estar aqui. Eu estou me sentindo na fase oral de concurso, assim, com aquela... Obrigada, vou te chamar de Rogério. Obrigada, Rogério, foi sensacional. Quase me convenceu a mudar de ideia, mas eu tenho algumas... Eu pedi para não me passarem a palavra, porque eu sou muito crítica a essa legislação, porque eu penso, e aí é um pensamento fora da questão objetiva da lei, mas eu penso que o feminismo punitivista não é o caminho. Eu penso que a Lei Maria da Penha tem muitos instrumentos não efetivados na sociedade que poderiam dar conta da efetividade, da igualdade entre as mulheres, se utilizássemos o acolhimento efetivamente, os instrumentos de psicologia, de assistência social e mesmo as questões dos treinamentos dos homens, no sentido de compreender a violência doméstica como algo enraizado, do que trazer o punitivismo como uma forma de solução, porque eu não penso que o punitivismo seja uma forma de solução. Mas como eu vou falar, porque você também disse na palestra, e aí eu me sinto um pouco mais confortável, como estamos dentro de um governo de violência, a violência é a única resposta que esse governo sabe dar. Então, este governo, que não é um governo de acolhimento, não é um governo de políticas públicas de assistência social efetiva, a única resposta que ele pode dar às mulheres é a pena, é a própria violência. Então, são essas as minhas considerações que eu tinha colocado para que eu não queria falar, porque são um pouquinho polêmicas, assim. Não, Raquel, eu não acho polêmica e... eu acho salutar, eu acho que a sua reflexão é válida. Eu sempre, e sou penalista, sou promotor criminal, e eu admito que o direito penal... E eu tenho testemunhas aqui, testemunhas que estão aqui, que me viram da aula, foram meus alunos e trabalharam comigo como advogado. O doutor Almir Ventura é uma testemunha que pode chegar e falar, Rogério fez um papel ridículo, ele mentiu na casa do advogado. Não, eu sempre trabalhei o direito penal como última ratio. Sempre trabalhei, principalmente na área da violência doméstica familiar. Por quê? Porque não é o direito penal que vai resolver um problema familiar. Nós temos que trabalhar muito mais a equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar nas várias da violência doméstica tem que exercer um protagonismo. E essa equipe multidisciplinar tem que falar promotor, juiz,
aqui nós não temos mais o que fazer. Ele é um agressor reiterado. Pronto, aí vem o direito penal, mas sem o direito penal achar que ele vai resolver o problema. Aliás, às vezes o direito penal ele afunda um castelo de restauração. Né? Aquele clima de restauração vem o direito penal, pronto, acaba com aquela fundação. Mas, por outro lado, nós temos percebido uma lei que ainda não está totalmente aplicada, o ECA, né, doutor Raquel, ainda não está 100% aplicada, é de 1990. A Lei Maria da Penha é de 2006, se for na mesma toada do ECA. Concordo que nós elegemos um governo que é um governo mais punitivista, mas aqui, com a mesma sinceridade, eu devo fazer um alerta. Quando esse governo foi eleito, muitos imaginaram que haveria um governo misógino. E é o governo que mais aprovou leis não penais alterando a Lei Maria da Penha. Ao todo, 12 leis. Foi esse governo que previu a prioridade da mulher vítima de violência doméstica e familiar. E eu não estou defendendo o governo, pelo amor de Deus, hein? Não estou defendendo nem A, nem B, até porque eu não me identifico nem com A, nem com B. Né? Então, para deixar isso muito claro, o que eu estou dizendo é o seguinte, a Lei Maria da Penha, neste governo, trouxe a prioridade da mulher vítima de violência doméstica e familiar, fazer matrículas dos filhos em outras escolas. Foi este governo que previu, como política criminal, você dar o poder para o juiz suspender e apreender armas legítimas na mão de agressores. Foi esse governo que previu a mulher ser reparada em danos e o próprio governo ser reparado pelo agressor com tudo aquilo que ele gastou para proteger a mulher. Então, nós temos aqui, foi esse governo que previu a possibilidade da mulher, na própria vara da violência doméstica familiar, já realizar a sua separação, divórcio e guarda. Então, eu não estou falando de nenhuma medida punitiva. Tá? Eu só trouxe esse detalhe porque essa é a primeira lei punitivista, ou a segunda, tem o Stalk também, mas essa que nasce do governo. O resto, todas as outras, a Lei 14.022, ampliando medidas protetivas na pandemia. A Lei 13.870, dizendo que a mulher tem prioridade no exame médico, no IML. Então, é importante a gente também lembrar que mudanças ocorreram e foram mudanças não penais. Agora, a doutora Raquel tem toda a razão quando fala do direito penal ser encarado aí como uma esperança na violência psicológica. Não é. Eu até acho, doutora Raquel, concordo com você, que se esse 147B não for bem trabalhado, ele vai banalizar a violência psicológica. Ele vai banalizar a violência psicológica. A violência psicológica vai passar por um homem que traz um desconforto para a mulher. Por exemplo, outro dia já me perguntaram assim, o adultério é violência psicológica? Já tem gente levantando essa tese. Falei, não. Por quê? Porque o adultério do homem é o mesmo adultério da mulher. O comportamento é o mesmo. Agora, apesar de o adultério não poder configurar violência psicológica, pode, a partir do adultério, haver comportamentos que configuram. O homem trai a mulher, depois fala, te trai mesmo, porque você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assim. Aí eu estou além do adultério. Eu estou diante de um homem que ridiculariza, humilha, etc. Aí tudo bem. Aí ele está praticando outros comportamentos. Mas olha só, doutora Raquel, como esse 147B, se não for balizado, eu até falo o seguinte, precisamos de balizas para não banalizar. Precisamos de balizas para não banalizar. Senão, qualquer coisa, a mulher vai estar falando da violência psicológica, etc. Tal, e tudo que nós banalizamos, o Supremo vem, tunga. Então, eu acho que eu concordo muito com a sua preocupação, compactuamos, mas eu faço algumas outras observações que eu acho importante para nós não esquecermos de mudanças muito boas que ocorreram na Lei Maria da Penha. De acordo. Muito bom.
E tem mais uma preocupação que eu tenho, assim, se a defensoria não cumpre o seu papel e não cumpre a Lei Maria da Penha de permitir que a vítima esteja acompanhada de uma advogada em audiência, este crime terá uma dificuldade também grande, porque eu penso que é um crime em que a vítima deveria estar necessariamente acompanhada, porque ela está numa situação de vulnerabilidade psicológica, que acompanhar uma audiência criminal não vai ser tão simples quanto a gente pode imaginar, porque muitas vezes nós imaginamos as mulheres de classe média, mas as mulheres em situação de maior vulnerabilidade, que são as mulheres de baixa classe, não têm capacidade de pagar a sua advogada para estar nessa audiência. E, de outro lado, a defensoria, já com uma crítica, porque está na lei, na própria Lei Maria da Penha, não cumpre o papel de oferecer este serviço no apoio da vítima de violência durante a audiência. Essa é uma preocupação que eu tenho, especialmente com este crime, mais até do que o de violência física. Doutora Raquel, até agradeço a sua observação. Essa preocupação não é só sua, é do Ministério Público, que quer ser o grande guardião da vítima. Essa é uma missão do Ministério Público. E o Ministério Público, este mês de agosto, lançou uma campanha nacional, A Vítima é do Ministério Público. Olha que interessante, uma campanha nacional organizada por todos os centros de apoio criminal. Aqui em São Paulo, convido a OAB a conhecer a Casa da Mulher Brasileira, que é coordenada pela colega do meu concurso, Juliana Gentil. A Casa da Mulher Brasileira, a mulher vítima sendo recebida pelo Ministério Público. Então, essa sua preocupação é uma preocupação, inclusive, do Ministério Público, que lança este mês A Vítima é do Ministério Público. Muito interessante. Obrigada, professor. Realmente foi uma aula incrível. Eu acho que os debates foram bastante profundos. Eu só tenho a agradecer, e agradeço em nome, o presidente Caio não está mais aqui, né? Mas eu agradeço também em nome da Caixa de Assistência a sua presença e a oportunidade de aprender tanto. E eu sempre tenho essa visão, né? Quando a gente assiste uma aula e sai acreditando que sabe tudo e que aprendeu e está tudo bem, não é uma aula boa. Boa é a aula como a sua, que a gente sai cheio de dúvida e querendo ler todos os livros sobre o assunto e com mais vontade de aprender, porque realmente nos enche, né, de conhecimento e de sede por mais conhecimento, e você tem essa capacidade incrível. Então, quero realmente agradecer demais as suas palavras e essa oportunidade de ouvi-lo. Obrigado. Eu até brinquei com a história da fase oral. Daniel, quando eu fui na minha fase oral, a Luciana foi assistir. E me permitam revelar uma coisa que eu revelo, e quando eu revelo, a Luciana não está presente, aí fica parecendo, isso é mentira. Eu sentei do lado da Luciana, eu lembro que eu estava com... Você lembra? A Lucy pegou na minha mão e ela falou, você está nervoso? Eu falei, claro, eu estou com um pé dentro, outro na casca da banana, né? E aí eu olhei para a Luciana, eu ia ser o primeiro a ser arguido, Daniel, naquele dia 24 de março de 1999. Eu olhei para a Lu e falei o seguinte, Lu, o examinador de processo civil, ele pode perguntar o que for para mim, ele só não pode perguntar execução. Eu não gosto de execução, não li execução, eu nunca mais esqueço, eu sentei, comecei com o presidente da banca, que era o examinador de processo civil, ele falou, doutor, tudo bem, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de execução. Quase que eu olho para trás e falo assim, Lu, eu ia até... Bom, vou reservar o direito de ser mais polido aqui. Mas eu falei, eu já estou sendo alvo de escuta telefônica na sala aqui, ó, já escutaram o que eu não queria. Você lembra disso, Lu? Lembro. Mas, Rô, eu quero agradecer a sua disponibilidade sempre. Você pode ter certeza que você receberá outras intimações, que o pessoal já falou aqui que quer palestra de stalking. me lembro desse dia claramente, mas você vê como são as coisas. Começou por processo civil, começou por execução, mas a sua trajetória tem sido tão linda aí todos esses anos e você tem se dedicado ao que você
mais gosta, ao que você sempre estudou, e se tornando uma referência aí sobre direito penal e processo penal. Não que seja a minha predileção, nunca foi, mas eu sei que você realmente é muito competente no que faz, você literalmente também trouxe, né, essa facilidade para falar de temas tão tortuosos, de temas tão complexos, né, e nos deixar aí sim com essa satisfação, né, sentindo que realmente ouvimos palavras atuais e nos despertamos a procurar mais e mais informações, né, a respeito. Então, te agradeço imensamente a disponibilidade, agradeço a todos que compuseram essa mesa, ao Daniel, ao Fábio, a Estela, Cláudio, Silvia, a Raquel, que nós fizemos questão aí da sua manifestação. Raquel, que é uma grande companheira, sempre está aqui nos eventos também. Agradecer a participação de todos vocês. As meninas já colocaram no chat o link para o certificado. E vou convidá-los, porque a gente continua com a Semana Jurídica, né? Amanhã nós vamos para uma outra área, vamos falar de direito do trabalho, o meio ambiente do trabalho e saúde mental, o direito à desconexão, com a doutora Alessandra Benedito. Então, vamos falar, olha os meios cibernéticos, né, nos atingindo. Então, vamos falar de mais um tema atual amanhã. É um prazer recebê-los, será um prazer recebê-los durante toda essa semana. Então, compareçam. Uma excelente noite a todos. Muito obrigada, Rogério, mais uma vez, e até a próxima.